Boa tarde, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um momento devocional. Espero que vá tudo bem com você e a sua família. O texto que nós vamos trabalhar está em Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Quero pedir para que você vá deixando aí o seu like, deixando também o seu pedido de oração. No final, nós estaremos orando por você, pela sua vida, pela sua família. O texto diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. E a pergunta para você nessa tarde é: você sabe quem você é? Por que é que você está aqui? Quem é você? Alguém já fez essa pergunta para você? Queridos, Jesus, ele sabia quem ele era e por que ele estava aqui, qual era o seu propósito enquanto viveu aqui nessa terra. Mas aos seus discípulos ele disse: vocês são o sal da terra e a luz deste mundo. Para expressar as suas ideias, Jesus sempre usava uma linguagem figurada, uma ilustração, uma história. Talvez seja por isso que eu goste muito de uma história, de estar contando, de estar ouvindo. E ele usava alternativas para esclarecer o que ele estava falando, para que todos pudessem entender a sua mensagem, porque não adianta falarmos e ninguém entender aquilo que nós estamos falando. A comunicação, ela precisa de ser boa, e Jesus sabia muito bem disso. O sal, podemos dizer que é um elemento químico que é usado pelo ser humano há milhares de anos. Não sei de quanto tempo, mas é de milhares de anos. E ele é muito importante na preservação dos alimentos, das carnes, dos peixes. Você talvez já tenha comido aí um bacalhau, que chega aí salgadinho para você. E por que isso? Para deter a decomposição. O sal, ele é usado para agir contra os germes que causam a decomposição. Um prato de alimento, o sal faz toda a diferença. Já experimentou comer uma comida sem sal? Você parece que não está comendo nada, não tem vontade de comer, porque perdeu ali o sabor da comida, faltou o sal. Eu tenho experimentado um pouco de uma comida com pouco sal, e a princípio foi muito difícil, por causa do AVC que eu tive que diminuir o sal na minha vida. O sal, ele é muito bom, mas agora preciso de comer menos. Então assim o sal, ele preserva e dá sabor ao alimento. Jesus também espera de nós um comportamento e uma postura que seja exemplo, aonde nós estivermos, para as pessoas de fora, fazendo diferença em um mundo contaminado. É isso que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que os nossos irmãos lá da igreja de Atos, os irmãos chamados os irmãos da igreja primitiva, eles caíram na graça do povo e conquistaram o mundo da época. Certamente ouviram muito bem essa palavra e sabiam quem eles eram e por que é que estavam aqui, qual era o propósito da vida deles aqui nessa terra. Queridos, nós temos um compromisso com Deus e com a sua palavra, sermos exemplos também aqui nessa terra para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, colega de trabalho, de faculdade, e para isso é preciso preservar, deter a decomposição, agir contra os germes que ferem os padrões de Deus, da palavra de Deus. Então, assim como o sal tempera uma comida, ninguém o vê, nós também devemos agir de uma maneira discreta como cristãos, sem desejar aparecer. Se você deseja ser uma pessoa famosa, deixa que Deus faça isso com você. Se Ele quiser fazer você aparecer, Ele vai fazer como fez com Abraão. A Bíblia diz que Deus tornou Abraão famoso. Deus é quem faz isso, eu não preciso de me preocupar com isso. Jesus, ele usa então essa figura do sal para mostrar o que estava querendo dizer aos discípulos. Estava ensinando aos discípulos que eles precisavam de fazer diferença nesse mundo. Então, se a nossa vida aqui nessa terra ela não for desafiadora,
ela perde a razão de ser, perde o seu valor. Jesus diz que ela não presta para mais nada. Sem o amor verdadeiro, sem uma verdadeira fé, nós não conseguiremos contagiar ninguém. De que adianta eu pregar em algo que nem eu mesmo creio? Então, o nosso testemunho, ele tem um grande valor. Quando perdemos a nossa essência, perdemos o nosso valor, assim como o sal. Quando perde as suas propriedades, não tem mais valor. Jesus disse, olha, se o sal não salgar, não serve para mais nada. A única coisa que, na verdade, ele vai servir é para servir de aterro, ser pisado pelas pessoas. E é através do nosso testemunho de vida que o Evangelho chega às pessoas. Portanto, a nossa presença, a presença do cristão na sociedade, ela é imprescindível. Algum tempo atrás nós pensávamos diferente, eu pensava diferente, não é? Que um cristão não poderia se misturar com a política, não poderia estar lá, né? E eu hoje penso totalmente diferente, porque nós somos sal, nós precisamos de fazer diferença. Então hoje nós estamos chegando aí próximo às eleições, e é claro, eu vou votar em quem? Votar em um irmão, alguém que eu conheça, não é? Alguém que está sendo modelo, que está sendo exemplo. Também não adianta ele só usar o título de cristão, não é? Se não fizer a diferença, não dá para votar. Você precisa de conhecer a pessoa. Então hoje, nossa presença como cristãos, ela precisa de ser imprescindível. Precisamos fazer a diferença. Então lá na sua faculdade, no seu trabalho, Deus não precisa de agentes secretos, mas Ele precisa que você seja sal lá onde você está. Então, assim como o sal, quando ele perde o seu sabor e não presta para mais nada, muitas pessoas esquecem que nós fomos chamados para sermos filhos de Deus e dar sabor a este mundo. Então, você é responsável para mudar esta terra, para mudar este mundo. Então, se você não está salgando, talvez é porque tenha perdido o seu valor como sal. Jesus também usa uma outra linguagem de figura e ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não sei se você já foi a alguma cidade que ela fica em uma montanha, não é? Antes da pandemia, no início aí do ano, eu fiz uma viagem a São Paulo e conheci lá uma cidade que ela fica no topo da montanha. Tem que subir muito para poder chegar lá naquela cidade. É uma cidade muito bonita, mas não se pode mais esconder uma cidade que ela está construída em uma montanha, né? Ou esconder uma lâmpada que está acesa sobre um poste. Não tem como esconder uma lâmpada, não é? Que está lá em cima em um poste. Então aquele que pratica o que Jesus ensinou, não tem como esconder o seu exemplo. Não tem. Os nossos irmãos lá do passado, nós recebemos o apelido de cristãos por causa dele. O pastor Nori falou um dia desse no estudo de quinta-feira sobre esse apelido. Nós fomos chamados de cristãos lá em Antioquia. Recebemos esse apelido lá por causa do exemplo dos nossos irmãos. Então, seja em casa, no trabalho ou na faculdade, seja uma luz. Onde estiver, seja sempre visível diante de um mundo que está em trevas. Você sabe disso, então não há como esconder-se. É preciso que você viva em lugares e que você influencie e que manifeste a glória de Deus. Para isso nós fomos chamados, para manifestar a glória de Deus. E através do Espírito Santo de Deus em nós, que nos tornamos luz, o Espírito Santo que faz isso em nós e passamos então a fazer diferença na sociedade aonde vivemos. Então, por onde você passar, ou por onde passarmos, não é a roupa, não é a forma de carregar a Bíblia que deve chamar a atenção das pessoas, não é o seu cabelo, frisado do seu cabelo, mas é a luz que flui de dentro para fora de você, através de um relacionamento íntimo com Deus, com o Senhor. Então, assim todos os dias nós somos desafiados a quebrar barreiras, a quebrar obstáculos, iluminar e fazer a diferença. Para isso, Jesus nos chamou. E é claro que Jesus ele não impõe nada em suas palavras, não há imposição de Jesus. Ele disse,
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então é uma questão de escolha. Eu escolho andar nas trevas ou andar na luz. Escolho ser luz ou ser trevas. É uma escolha minha. Escolho ser sal ou escolho não salgar. É uma escolha minha. Não fazemos boas obras para alcançar a salvação, mas fazemos boas obras porque alcançamos a salvação. E as boas obras, elas refletem a vida do cristão naturalmente. Simplesmente acontece. Se você é filho de Deus, está em um processo de transformação de vida, de santificação. Esse é o processo. Você já está salvo, já entregou a sua vida para Jesus, mas nós estamos ainda em um processo. Não somos perfeitos, apesar de ser esse o padrão de Deus. O padrão de Deus, ele é a perfeição, porque ele é santo e ele é perfeito. E ele não podia pedir menos de cada um de nós, mas sabemos que enquanto vivemos aqui nessa terra, temos as nossas limitações, mas esse deve ser o nosso alvo, buscar a perfeição. Será que temos transmitido Deus através da nossa vida? Será que nós temos salgado este mundo? Será que nós temos iluminado esse mundo? É uma pergunta que eu faço para você. Quem é você? Jesus disse que nós temos que escolher, ou ser luz ou ser trevas. Se somos luz, nós precisamos então de fazer a diferença. E aí eu queria que você pensasse. Um bombeiro, quando ele está diante de um prédio, um edifício pegando fogo, está em chamas, o que ele faria? Mesmo não estando escalado, mesmo não estando em serviço, será que esse bombeiro cruzaria os braços e diria: eu não estou de trabalho, hoje não é o meu dia da escala, então deixa pegar fogo? O que faria um salva-vidas em uma praia vendo alguém se afogando? O que será que ele faria? Mesmo não estando de trabalho, será que ele deixaria a pessoa morrer afogada? Ou ele entenderia qual é o seu propósito, qual é a sua função aqui neste mundo, e ele salvaria aquela pessoa? E a pergunta para nós: e nós o que faremos diante de um mundo sem sal, sem luz, de pessoas que estão morrendo sem Jesus? Pequenos obstáculos. Nós temos tantas oportunidades. Nós temos aí as nossas células, onde você tem a oportunidade de salgar e de iluminar. Há pouco tempo fizemos a festa do amigo. Eu louvo a Deus porque pessoas que estão hoje na minha célula vieram nesse momento de pandemia, pessoas que eu ainda não conhecia, que eu ainda não tinha falado com elas de forma presencial, não tinha ainda tido essa oportunidade. Hoje eu já tive, depois que foram para a minha célula, eu já tive a oportunidade de conversar. Pessoas que se batizaram no nosso último batismo. Então, queridos, nós precisamos de fazer a diferença. É o nosso exemplo, o nosso modelo, a nossa vida com Deus é que conta. Quem é você? Você sabe quem você é? Qual é o propósito da sua vida aqui nessa terra? Você está fazendo diferença, está detendo a decomposição neste mundo apodrecido. Será que você tem procurado ser diferente? Espero que você não esteja preocupado, como muitos aí, preocupado com a aparência, com o jeito de carregar a Bíblia, com o corte do cabelo, com a roupa em que usam, porque assim muitos são chamados de cristãos. Mas Deus quer que você seja um modelo no momento das coisas que saem dentro de você, do que flui dentro de você. Então você deve mostrar com o que sai de dentro de você quem você é. Isso é muito importante. Nós vamos orar agora, abençoando a sua vida. Espero que você já tenha deixado aí o seu pedido de oração. Nós estaremos orando, abençoando a sua vida, em nome de Jesus, a sua família, para que aonde você estiver, você faça a diferença, para que você seja sal e seja luz. Jesus sabia quem ele era, qual era o propósito dele aqui nessa terra, e você também precisa de saber. Vamos orar? Pai querido, nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de pregar uma palavra do Senhor. O Senhor usa uma metáfora, um exemplo aqui, uma linguagem
aonde figurada, onde o Senhor mostra o sal e a luz, e que nós devemos ser sal e luz, porque precisamos ser diferentes em um mundo onde nós precisamos de mostrar o Senhor através da nossa vida, através do nosso modelo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja alcançando agora o coração de cada irmão, de cada amigo, cada convidado, ó Deus, e que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, ó Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor é quem nos ajuda a viver essa vida transformada, a viver uma vida diferente, ó Deus, a salgar e iluminar esse mundo, ó Deus, que está apodrecendo, que está se decompondo, ó Deus, e nós precisamos então de ser o tempero deste mundo, de ser a luz. Ó Espírito Santo, que o Senhor nos ajude em cada momento, em cada dia da nossa vida, enquanto vivermos, ó Deus, aqui nessa terra. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, possa fazer diferença em nossa vida, que possamos colocar em prática a Tua palavra, o que Jesus nos ensina aqui nesse texto, que devemos ser um bom exemplo, um bom modelo, ó Deus, para aqueles que estão de fora. Então, Deus, eu quero pedir ao Senhor que onde quer que os nossos irmãos estejam, seja no trabalho agora, seja na faculdade, ó Deus, seja na sua casa, na rua, ó Deus, que as pessoas possam estar olhando para eles e ver Jesus na vida de cada um deles. Ó Deus, nós oramos também, ó Deus, em favor de cada pedido, de cada necessidade que foi colocada aí agora em nosso chat. Ó Deus, só possa alcançar, ó Deus, o coração e a necessidade de cada um, que a Tua mão poderosa, ó Deus, esteja sobre a vida dos nossos irmãos, ó Deus, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a restauração, ó Deus, e nos ajude a viver essa vida de santidade, Pai. Ó Deus, nós oramos certos que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Ó Deus, já agradecemos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, abençoe aí o seu dia, que você tenha uma boa tarde e que você possa então ouvir estas palavras de Jesus, seja sal, seja luz, seja um bom exemplo aonde você estiver. Deus abençoe assim a sua vida, em nome de Jesus. Amém.